Uma pessoa deprimida, ela tem alterações orgânicas que fazem, por exemplo, com que o cérebro só pense coisas ruins e de forma repetitiva. Pessoa ansiosa, quando vai subindo a ansiedade, os pensamentos vão se tornando repetitivos, mas negativos. Tanto que toda grande ansiedade vai acabar desembocando numa depressão. Então, mas olha só, falando especificamente do caso da minha mãe. A minha mãe, ela passou um momento de luto tardio, demorou a cair a ficha dela do falecimento do meu pai e tudo. E aí, tipo assim, depois de que caiu a ficha, ela ficou muito mal. E assim, foi horrível ver. Você imagina uma pessoa que é assim, que liga pra frente. Apagar, né? Ela ficava assim, o tempo todo assim, chorando. E, eu não aguento ficar sozinha. Chorava, chorava, chorava. Então, assim, agora que eu vejo ela assim, no 220, eu quero ela no 220 mesmo. Com certeza. Mas, ela tá de volta, né? Ela tá de volta, mas ao mesmo tempo me preocupa, porque eu acho que às vezes é uma coisa que tá incomodando ela, que tá demais. Então, isso a gente tem que ver também. porque, assim, a gente tem que ver porque, no fundo, ela tem um medo ali, né? De ficar só. Ela tem um medo dela com ela. E na hora que ela descobrir, vocês vão sentir falta. Porque ela vai olhar e vai falar assim, tô afim de não. Quer ficar quietinha. Quer ficar sozinha. Quero, no máximo, meu neto. Entendeu? Entendi. Porque ela deve ser muito lúdica como vó. Assim, Sim. no sentido de entrar na brincadeira. Super. Não, nem liga. Ele deve adorar. Lá, pega, brinca com os talheres, com as bananas, com as coisas todas. Ele deve adorar. Entendi. Ficar com a vovó. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as principais causas da depressão? E olha, depressão é uma coisa complexa, tá, Evelyn? Porque, assim, talvez seja a doença mais complexa, mais humana que existe, assim. Eu diria que tem vários. Caráter genético. Se você tem história de depressão na família, aumenta a tua chance de ter. Eu diria que é 50% aí. Mas mesmo todo mundo pode deprimir? Pode. Se você tem genética, é mais fácil. Você tem as alterações biológicas, por exemplo, alterações nos neurotransmissores, que são as substâncias produzidas pelo cérebro. São os nossos antidepressivos naturais, que a gente vai botar aí serotonina, dopamina, noradrenalina. A dopamina tem a ver com a coisa do tesão, de estar aberto para a vida. A serotonina tem a ver com baixar ansiedade, ficar mais low profile. A noradrenalina tem a ver com essa coisa elétrica, que a gente precisa um pouquinho, né? Para ligar o carro de manhã, para ligar o cérebro de manhã. Então, tem essas alterações. Alteração de sono. Por exemplo, um deprimido não dorme como a gente dorme. O deprimido, em geral, ele dorme e, por exaustão, ele dorme. Quando chega entre 3 e 4 horas da manhã, ele acorda. É como se ele fosse acordado mesmo. Ele para assim, e aí ele fica acordado ali entre 3 e 4, 5, aí depois ele pega no sono, aí quando é de manhã cedo, que ele está aprofundando o sono de novo, é a hora de levantar. Aí tá cansado, passa o dia inteiro cansado. Passa o dia inteiro cansado. Então a gente chama de insônia terminal, ou então ele tem hipersonia, aquela coisa que dorme, nunca sacia. O sono. Nunca sacia o cansaço. Você tem causas sociais, tipo assim, aquela pessoa que só está feliz se ela for de alguém. Como você sabe aquelas pessoas que depositam a felicidade assim? Não, eu só vou ser feliz se o meu marido me amar. Se meu marido deixar de me amar, eu não sou mais feliz. Essas pessoas que são muito dependentes da opinião dos outros ou do afeto dos outros, elas tendem à depressão, não tenha dúvida. Porque imagina você botar a tua felicidade na mão de um outro que não é você. Porque assim, um casamento bacana, ótimo, mas ele é um plus na sua felicidade. Sim. É aquilo que você soma, é um fator de soma. Se não for fator de soma, você tem que estar feliz contigo mesmo, né? Exatamente, porque aí você sabe o que você quer, o que te faz bem, o que não faz. Você sabe dar o stop, né? Tanto que, por exemplo, casais de longa data, os dois têm uma personalidade forte, no sentido de dizer, não, isso aqui não, vai você, eu vou... Sabe, é uma coisa de você respeitar o outro. O amor passa por respeito. Tesão passa por dependência, né? Tesão, paixão é dependência. Entendi. E vem cá, por que a depressão ainda é um tabu, assim, para as pessoas? Porque as pessoas não entendem que a depressão é uma doença como outra qualquer. Por exemplo, você entende quando você fala assim, fulano tá com uma pneumonia, fica, ai, coitado, não sai, não levanta. Aí você tá com depressão, isso é preguiça. Um inflamou o pulmão, o outro inflamou o cérebro. Por quê? Os dois são doenças, né? Exatamente. E tem que ser vistos.
Mas tem toda uma causa, né? Causa religiosa, que tem pessoas que atribuem a falta de Deus, tem causa... O que é um absurdo, porque o que é um deprimido? Uma pessoa deprimida, ela tem alterações orgânicas que fazem, por exemplo, com que o cérebro só pense coisas ruins e de forma repetitiva. Como é que você vai falar para uma pessoa que só pensa coisa ruim de forma repetitiva? Acredita em Deus, tenha fé. Fé é o que eu transcendo, é o que eu vejo além. Como é que eu estou vendo além se eu estou num circuito de pensamento ruim? É um absurdo você pedir isso para uma pessoa. Como é um absurdo você pedir para uma pessoa, você está com pneumonia? Vai dar uma caminhadinha na praia. Dá uma corridinha. Vai melhorar. Vai piorar bastante. Vai voltar com febre. Então, assim, a gente tem que entender que isso existe, como existem transtornos de ansiedade, como o pânico. Você já viu uma pessoa tendo uma crise de pânico? A pessoa jura que vai morrer. Você fala assim, não, segura minha mão, não, isso é tudo frescura. A pessoa tira você e entra num táxi e pede para levar para o hospital, que ela vai morrer. Ela acha que vai morrer crise de pânico. Não, ela tem certeza. São 20 a 40 minutos que a pessoa é tomada por taquicardia, falta de ar, sensação de que vai enlouquecer, tontura, náusea. A pessoa tem certeza que vai morrer. Certeza. Tanto que quem tem pânico começa a cada vez se mudar mais para perto de um hospital. Gente, e por que desencadeia isso assim? Um excesso de ansiedade. Quando a ansiedade vai cronificando, chega uma hora que é como se fosse um copo cheio. Você aumenta muito o teu nível de cortisol. O cortisol é uma substância para estresse. Então você dá um alarme ali no teu cérebro e ele começa a produzir adrenalina e cortisol, te preparando para a guerra. O exame deu alto, o hormônio de estresse. O cortisol. Eu tô de boa, gente. Não, você pode estar de boa, mas se ele está alto, você está cronicamente aumentando o teu desgaste. A minha nutricionista que pede geralmente, e a minha endócrina pede geralmente mesmo os negócios, né? Aí ela falou assim, olha, teu hormônio de estresse tá alto. Eu falei, gente, eu tô de boa. Aí todo mundo, não está não. Não, pode até estar de boa. Porque o grande problema do cortisol não é se está imediato. Se eu doso hoje, ele está alto, um pouquinho mais para alto, ok, eu estou cheio de energia, porque o cortisol dá isso, né? Ele é um anti-inflamatório poderoso. Só que tem que, se aquilo vai prolongando, chega uma hora que ele começa a cair. Aí eu vou perdendo energia. Aí o que dá? Pode dar? Exaustão. Exaustão física e mental. Queridos, eu tenho algo muito especial para vocês. Nos próximos dias, quem adquirir qualquer um dos meus cursos online vai receber outro inteiramente grátis. Sim, um segundo curso de presente para você ou para qualquer pessoa que você queira beneficiar com esse conhecimento. E tem mais. Se você fizer sua inscrição nas primeiras 48 horas, ainda vai ganhar uma palestra inédita que eu gravei com muito carinho, baseada nas minhas vivências e estudos profissionais que poderão, de fato, transformar a sua caminhada. Para isso, é só clicar no link que está aparecendo e escolher com calma o que você acha que nesse momento te chama e deixar o conhecimento entrar. Não hesite, pois se cuidar é um ato de coragem.